Vamos dizer que Ele é santo, porque Ele é. E santo. Diga mais alto que Ele é santo, Ele é soberano, Ele é fiel. E santo. A tua igreja clama santo. E quem já pisou, quem já pisou, não há outro lugar, não há outro lugar. E onde clamar pela glória, a glória de Deus. Para encerrarmos, vamos dizer glória mais uma vez a Ele. Glória a Ti, Senhor. A glória é toda Tua nessa manhã. Glória, glória, glória. Se você crê, erga suas mãos e aplauda o nome do nosso Deus. Que a glória dele inunda a sua vida nessa manhã. Que a glória dele encha a sua vida nessa manhã. Que a presença do Senhor te envolva de uma maneira sobrenatural. Que a presença do Senhor, ela venha te colocar de pé. Cumprimente esse irmão com a paz do Senhor. Diga para ele, essa é a manhã da sua vitória. Diga mais forte, irmão. Profetiza como um profeta nessa manhã. Diga, essa é a manhã que você vai sair com a sua vitória. Aleluia, você crê? Convido você a fechar os seus olhos. Entregar a sua melhor, querido, é a melhor. Porque o nosso Deus, Ele precisa, Ele depende da minha e da sua adoração. Aleluia. Eu quero estar neste lugar onde o pecado é perdoado e as culpas são levadas. É neste lugar. E eu quero estar neste lugar onde o amor não se esfrie e o fogo não se apague. Se você deseja este lugar, diga para Ele: em Tua presença, Senhor Jesus, é neste lugar, em Tua presença, Senhor Jesus. Em uma só voz declaramos: Santo Espírito, eu me rendo ao Teu agir. O meu anseio é permanecer em Teu amor, em Tua. Diga para Ele que é aqui, oh, em Tua presença, em Tua
estar neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me cegam. E eu quero estar neste lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Aleluia. Em tua presença, Senhor Jesus, em tua presença, Senhor Jesus, diga que Ele é, e Santo Espírito, e eu me rendo ao teu agir. O meu anseio é permanecer todos os dias, amor, em tua presença, Senhor. Que você deseja permanecer, é neste lugar que você encontra paz, é neste lugar que você encontra renovo, é neste lugar que você encontra a paz que a tua presença, que o teu Espírito necessita, aonde as paixões não nos seduzem. Ei, se é neste lugar que você deseja permanecer, eu convido você a erguer as suas mãos o mais alto que você puder, render glórias ao nome do nosso Deus, dizer: Senhor, eu estou aqui, disposto a servir, disposto a te adorar, em espírito e em verdade. Erga suas mãos, olhe para o céu e diga para o Senhor: eu me rendo à tua presença. Santo Espírito, o meu anseio é permanecer. Que eu quero estar em tua, é neste lugar que eu quero permanecer, em tua presença. Aplauda a presença do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É em tua presença, Senhor, que queremos estar, Senhor. Deus Todo-Poderoso, este lugar, Senhor, é um lugar, meu Pai, a qual nós devemos, Senhor, estar e te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, todos os dias, Senhor, da nossa vida, Senhor. Que esta manhã, Senhor, nós venhamos abrir, ó Pai, a porta, Senhor, do nosso coração, para que nós venhamos oferecer a Ti, ó Pai, uma adoração, meu Pai, em espírito, Senhor, em verdade. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, que nesta manhã venha ser uma manhã, Senhor, diferente, Senhor, a qual nós venhamos quebrantar, Senhor, o nosso coração em Teu altar,
para que o nosso ser venha sair daqui, Senhor, regozijando, Senhor, em Tua presença. Aleluia, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Diga para Ele: vou me entregar. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Levante as suas mãos e diga: se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia, mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aleluia, Senhor. Neste lugar, Tu és real. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custa, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia no centro do Teu querer, que toda a vida sem jamais Te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Você pode levantar suas mãos aos céus essa manhã e vai agradecendo a Ele, vai agradecendo a Ele, vai agradecendo por estar de pé nessa manhã, vai agradecendo porque a graça dEle, a misericórdia dEle te alcançou, vai agradecendo a Ele pelo fôlego de vida. Aleluia, Senhor, nós abrimos, Senhor, o nosso coração diante do Teu altar, Senhor, nessa manhã. Diga comigo: a minha fonte é o Teu amor, minha colheita é o Teu amor, minha herança é o Teu amor. A minha fonte é o Teu amor,
só você crê que nessa herança, levante as suas mãos e aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Pai do Senhor, irmãos, amém? Quero fazer um momento de oração com você, quero interceder. Nós vamos orar pela nossa casa agora, amém? Eu creio que Deus, Ele trará proteção sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos profetizar que vocês terminam um mês e iniciam um mês embaixo de uma grande bênção. E você saiba que a tua oração, ela tem feito muito efeito. Como assim, apóstolo? Nós estamos na luta, mas está de pé. Está na guerra, mas está de pé. Então, em nome de Jesus, as suas orações, ela é muito poderosa. Quando você tira um tempo para vir para a igreja, aí você vem buscar uma resposta para você, mas você também está levando vitória para sua casa. Quantos livramentos a sua família sofreu essa semana? Quantos livramentos, quantos cuidados de Deus. E muitas vezes você não entende, mas é através da sua oração, é através do seu clamor, é através do seu brado. E eu gosto muito da passagem quando Jairo ele vai até Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, vai na minha casa. E Jesus olha para ele e diz: eu vou na sua casa. Fala para alguém: Jesus vai na sua casa e vai fazer milagre lá. E mesmo Jairo com a sua filha com problema em casa, ele vai para os pés e começa a adorar. Então eu aprendo que as guerras não podem impedir a nossa adoração, as lutas não podem impedir a adoração. E nós sabemos que Jesus, até chegar à casa de Jairo, ele para, ele cura a mulher de fluxo de sangue. Mas o que mais me chama a atenção é que Jairo não sai de perto de Jesus. Então não saia, porque o milagre está indo até a tua casa. Profetiza para alguém: um milagre está chegando na tua casa. Diga: a tua casa é o endereço para viver o próximo milagre. Eu convido você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, levante as suas mãos. E eu quero já orar com você, interceder pela sua vida. E eu creio, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, intercedemos por cada lar que está aqui, Senhor. Casas que estão passando por diversidades, lares que estão passando por guerras, no casamento, com os filhos, financeiro. Eu não sei, Senhor, qual é a guerra que esta família se encontra, se é até mesmo numa área de enfermidade. Mas nós temos vivido e ouvido grandes testemunhos aqui. Nós temos vivido e vendo grandes milagres aqui. E queremos liberar que nestes últimos dias deste mês, as últimas horas, que o Senhor pode, Senhor, fechar esse mês embaixo de uma resposta de vitória. O Senhor pode ainda terminar este mês embaixo de um milagre. E cremos, Senhor, que uma bênção chegará sobre a casa. Cremos que uma bênção chegará sobre a família. Senhor, em nome de Jesus, temos a certeza que o melhor ainda está chegando. Que os nossos lares sejam um endereço de milagre. Que os nossos lares sejam um endereço de vitória. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor agora: visita, Senhor, esta casa. Visita arrancando a enfermidade, tirando as dívidas, tirando, Senhor, a contenda. Deus, eu quero estar neste altar para abençoar famílias. Eu quero estar neste altar para abençoar lares. Eu quero estar neste altar para abençoar vidas. E eu quero, Senhor, ser profeta nesta família agora. Que a bênção do Senhor se manifeste. Que a bênção do Senhor seja derramada. Que o cântico de vitória chega, Senhor. Que o cântico de milagre chega. Deus, em nome de Jesus, da mesma forma que teve milagre na casa de Jairo, na casa de Zaqueu,
na casa de Lázaro, na casa da sogra de Pedro, da mesma forma que houve milagre dentro dos lares, Senhor, que haja milagre dentro dos nossos lares, em nome de Jesus. Que seja, Senhor, uma semana de grandes vitórias para a honra e glória do Senhor Jesus. Quem crê que Deus já visitou a tua casa, diz amém, aplaude o nome do Senhor bem forte. Dá um bom dia para 3 crentes. Que Deus abençoe, diga para ele a tua vida, a tua casa, a tua família. Aí você senta glorificando a Deus. Amém. Eu quero, em nome de Jesus, antes de passar aqui a palavra, eu quero fazer a parte da oferta. Você que tem Bíblia, abre em Provérbios capítulo de número 11. Provérbios capítulo de número 11. Provérbios 11, verso 25, queridos. Um texto conhecido, mas eu quero, em nome de Jesus, falar sobre oferta. Não quero falar de primícia ainda, mas eu quero falar o poder da oferta. Provérbios capítulo 11, verso 25. A palavra do Senhor diz assim, ó. A alma generosa, ela prospera. A alma generosa, ela o quê? Prospera. Aquele que atende, ele também será atendido. A alma generosa, o que é ser generoso? A hora da oferta é a hora de ser generoso. A hora da oferta é a hora de você abrir o coração. Por que o diabo ele fecha o coração de muitas pessoas na hora da oferta? Porque o diabo sabe, no mundo espiritual, escute isso aqui, o seu dinheiro dentro de uma loja é dinheiro. O seu dinheiro dentro de um restaurante é dinheiro. Quem está entendendo isso aqui? Se você entrar no shopping, é dinheiro. Só que quando você chega na igreja, nesse momento, não é dinheiro, é semente. Se você conseguir entender isso aqui na sua mente, isso aqui vai mudar a sua forma de ofertar, a forma de você prosperar, a forma de você ser abençoado. Na igreja, fala para o seu irmão, na igreja, você não dá dinheiro, você semeia, você entrega sementes, que são sementes que você mesmo vai colher. A alma generosa na hora da oferta, ela vai prosperar. Aquele que atende o quê? Uma necessidade. A igreja tem as suas necessidades para ser atendida. Então aquele que atende, olha o que a Bíblia diz, você que vai atender hoje, na hora que você precisar, você vai ser atendido. Eu gosto daquela versão que diz assim, aquele que socorre o necessitado, na hora da sua angústia, Deus sempre vai levantar alguém para te socorrer. Olha para alguém e diz assim, sempre Deus vai levantar alguém para te socorrer. Por quê? Porque você atende o necessitado. Quando você sabe, escute isso aqui, é melhor que você não saiba que alguém está passando necessidade. Você sabia disso? É melhor que você não saiba. Porque se você sabe e não atende, isso aqui é muito poderoso. Isso aqui vai além da oferta. Aquele que atende o necessitado. Você está vendo alguém necessitado, você está vendo a obra necessitada, está vendo alguém da família necessitada, aí você fecha o coração e diz, não vou socorrer. Não importa, entende isso aqui. Aquele que socorre quando um dia você precisar. Às vezes você está bem, mas um dia você precisa. Você precisa de, talvez financeiro, mas de alguma área. E Deus vai levantar sempre alguém para abençoar. Deus sempre levantará alguém. Agora olha aqui que tremendo, que no versículo 25 nós aprendemos que quando nós temos a alma generosa, o coração aberto, e nós abençoa, na hora que nós precisar, nós vamos ser abençoados. Olha o 26 agora. Aquele que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas as bênçãos haverá sobre a cabeça do que vende. Olha lá, a bênção ela não está na mão daquele que retém, ela está na mão daquele que dá.
Pegou agora ou não? Aquele que diz, não vou dar, não vou ajudar. É a Bíblia, irmão. Eu só estou ensinando, estou só ensinando o que está na Bíblia. Não é o que estou falando, a Bíblia está nos ensinando isso no mundo espiritual. Que aquele que retém, as bênçãos é retida. Mas aquele que libera, a bênção está sobre ele. Então tem gente que não entende qual o segredo daquele irmão, qual o segredo daquela irmã dela ser tão abençoada. É o coração. É o coração. É o coração. Esses dias eu tive um testemunho de uma irmã, não sei se eu falo o nome dela, ela mandou aqui, ela não está na igreja. Mesmo ela não estando na igreja, ela é dizimista. Mesmo ela fala, apóstolo, eu estou errada, eu sei que eu preciso voltar, mas eu vou enviar meu dízimo. Vou falar aqui, que a mãe dela até mandou ela contar o testemunho. A irmã Thalita, a mãe dela está na igreja, ela não está. A irmã Thalita mandou um dízimo essa semana. Ela falou, apóstolo, eu sei que eu estou errado, eu sei que um dia eu vou voltar, mas eu, mesmo não estando na igreja, eu sou dizimista. É assim. Todo mês, ela pode estar afastada da igreja, mas ela é dizimista. Aí você vai entender, quem está dentro não dá, quem está fora está dando. Aí ela pegou e enviou uma oferta de R$70, o dízimo de R$70. Vou contar o testemunho dela aqui. Eu tenho aqui também o testemunho dela. E ela pegou no outro dia, repete comigo, no outro dia. Aí no outro dia ela mandou áudio dizendo, apóstolo, não estou entendendo. É muito forte quando a terra é boa. Essa é a frase que ela me deu. Eu mandei R$70 de dízimos, eu não sei como. Deus antecipou um valor e caiu certinho R$700. Ela, olha só que ela falou, apóstolo, mas é muito espiritual. Porque o meu dízimo foi 70. E o que eu ganhei no outro dia foi 700. Você consegue entender isso? Aí alguém diz assim, mas como ela está sendo abençoada se ela está fora da igreja? Eu vou repetir para você uma coisa. A vida financeira, você pode estar dentro da igreja. Você pode estar todo dia no culto. Mas se você não semear, você não planta. Se você não plantar, você não colhe. Você tem que entender isso. Se você não plantar, você não colhe. Ah, mas eu estou na igreja. Não adianta. O Eclesiastes diz assim, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então, se eu mesmo estando no campo, se eu não plantar, eu vou colher como? É a mesma coisa de Deus te dar uma fazenda. Ninguém Deus diz amém, irmão? Você está com medo de plantar na fazenda ou não? Ah, não, fazenda dá muito trabalho. Não, está repreendido, vou repetir. Deus te dá uma fazenda. Aí vai ter o tempo de plantar. Aí você diz assim, sabe da coisa, não vou plantar não. Só que você não planta. Aí quando chega o tempo de colheita, você vê todo mundo colhendo e você não colhe, mesmo tendo a fazenda. Por que você não colheu? Porque você não plantou. Então tem gente, até pode ser forte essa frase, mas tem gente que é abençoado espiritualmente. Ele ora, ele jejua, ele prega, ele canta, revela, é uma bênção. Mas a vida financeira dele é quebrada. Por quê? Porque ele não planta. Porque ele não... Fique de pé para você plantar agora. Aprenda isso, muda a chave na tua cabeça. Na igreja eu não dou dinheiro, na igreja eu dou sementes. Vou liberar novamente, na igreja eu dou sementes. Você crê nisso? A igreja eu dou sementes. Receba isso da parte do Senhor. Eu estava contando aqui, esses dias, daqui uns dias ele está chegando aqui, eu quero que ele conte esse testemunho aqui. Onde estava falando com o nosso irmão Everton, a mãe dele está no hospital. E eu liguei para ele, e aí como está sua mãe, estou orando por ela, graças a Deus, não está mais na UTI, já está conversando, está tudo bem. Mas ele tem um testemunho muito forte para contar. Agora mesmo eu vou deixar que ele venha aqui, mas ele lembra de um segredo, diga assim, um segredo. Você que está aqui dentro tem que pegar, quem está fora pega, você tem que pegar isso aqui. Ele
ele foi muito próximo, Deus prosperou ele muito mesmo, que você não imagina o tanto que Deus prosperou ele. Só que eles estavam meio se perdendo. O dízimo dele seria muito alto, pastor William. E ele e a mulher decidiram falar assim: nós não vamos dar dízimo, nós vamos dar cesta básicas para a igreja, cestas básicas para os orfanatos, nós vamos fazer isso, apóstolo. Eu falei para ele: você está errado. Sei que você não é dizimista na minha igreja. Você quer dar cesta básica? Isso eu falei para ele, meu amigo, hein? Quer dar cesta básica? Você vai dar cesta básica dos seus 90%. Você quer dar cesta básica? Você vai tirar dos 90% seu. Quer ajudar os orfanatos? Você vai ajudar com os 90%. E os 10%, o que eu faço? Você vai devolver para a igreja. Você vai devolver para o seu pastor lá? Não é para o seu pastor, é para o Senhor. Ele acatou, não sou pastor dele, mas ele acatou. Ele falou: tá bom. E eles fizeram isso. Chegou um dia que hoje eu tenho um áudio dele também dizendo que hoje todo mês é ele que paga a igreja sozinho. É ele que paga. Ele já falou, o pastor sabe. Escute isso, só para você ter ideia o tamanho do dízimo dele. Ele dá o dízimo, paga toda a igreja e ainda sobra. O pastor dele agora está indo para um lugar até maior, através do dízimo dele, dizendo: vamos crescer e tal. Após o que Deus fez na vida do nosso irmão Everton? Levanta a mão que você recebe isso aqui. O dízimo que já era maior, dobrou. E ele me contou: apóstolo, aquilo que o senhor me falou me ajudou. Foi um tapa na cara meu e da Vanessa. No primeiro momento nós não queríamos fazer, mas apóstolo, o senhor não tem ideia. Eles estão comprando agora uma casa de quase 2 milhões. Estão comprando agora. Eles conversam. Eu na verdade eu sou o conselheiro deles, né? Mesmo não sendo pastor deles. Tudo que eles precisam, apóstolo, faz isso, o que eu faço, o que eu não devo fazer. E eu sou mais ou menos os mentor deles. O que eu quero dizer, amados? E eu coloquei isso na cabeça dele. Aprenda uma coisa: na sua igreja, no altar você não dá esse dinheiro. No altar você entrega sementes. E eles estão prosperando de uma maneira poderosa. E o que eles dão de dízimo não é nem perto do que eles estão recebendo. Então, quando a sua mente fechar para o altar, o mundo espiritual se fecha para você. Mas quando você abre o teu coração, eu contei testemunho de quem está fora e de quem está dentro, para você entender que a sua vida financeira, ela depende do quê? Da semente. E eu quero orar por você agora que tem a alma generosa. Não deixa o diabo fechar o teu coração, porque o diabo sabe de uma coisa: se você semear, ele não pode impedir a colheita. Vou profetizar de novo isso. Se você semear, ele não pode impedir a colheita. Olha para alguém e diga: se você semear, o diabo não vai impedir a colheita. Segura uma semente agora, entrega seu dízimo, entrega sua oferta. Você que pode fazer no Pix, na maquininha, no altar. Mas hoje Deus te deu mais um código, mais um segredo. E eu quero abençoar a tua vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, se muitos abrir o coração e entender que neste momento o Senhor liberou segredos para nós prosperar. A Bíblia diz, Senhor, em nome de Jesus, que o melhor dessa terra é para aqueles que te servem. O melhor dessa terra é para aqueles que servem ao Senhor. O Senhor disse, Senhor, na tua palavra, que nós não tomaremos emprestado, mas nós vamos ter para emprestar e abençoar. E agora é a hora de muitas pessoas serem abençoadas financeira. O diabo não quer que muitos prosperem, porque ele sabe que se muitos prosperar, eles vão ajudar a casa do Senhor, eles vão atender a casa do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, levanta como aqueles 12 homens que todos os meses ajudavam Salomão a manter o templo. Levanta 12 colunas que todos os meses vão ajudar a manter a casa do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que a mão poderosa do Senhor se manifeste. E eu creio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o inimigo que tem impedido das pessoas chegar no altar, nós repreendemos ele e liberamos uma
bênção tal sobre cada semente. Saia do seu lugar, entrega seu dízimo, entrega a sua oferta, entrega a sua semente, em nome de Jesus. Jesus, eu creio, há um milagre me esperando no altar. 100 vezes mais a colheita, 100 vezes mais a glória está neste lugar. Neste lugar eu 100 vezes mais a colheita. Sobre mim, vamos aplaudir o nome do Senhor Jesus bem forte. Que Deus abençoe 100 vezes mais. Você que pode ofertar, irmão, nunca deixe de ofertar. Nunca deixe de ofertar. Se você tem a condição de ofertar num culto, oferte num culto. Não retém. Se você pode, vou repetir isso, não deixe de ofertar. Deus, nós abençoamos os dízimos, as ofertas que estão no altar. Que as sementes sejam multiplicadas, em nome de Jesus. Abençoa. Quem pode dizer amém? Fique de pé, vamos ouvir o presbítero William ministrando a palavra do Senhor. Quero Deus use ele aqui poderosamente. Pode subir, presbítero, em nome de Jesus. Aplaude Jesus, igreja. Glória a Deus. Cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia aí em Êxodo, capítulo 3. Êxodo capítulo 3, versículo 13. Êxodo 3, capítulo 3, verso 13. Todos acharam aí, irmãos? Diz assim: então disse Moisés a Deus. Disse quem? Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Duas perguntas Moisés faz. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirá aos filhos de Israel: eu sou o que sou, me enviou a vós. Verso 15 a gente encerra. E disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o memorial de geração em geração. Amém? Você pode colocar a Bíblia no seu assento e aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse texto, eu sei que a gente está numa campanha de milagres aqui, né? E eu creio que grandes coisas fará o Senhor em nosso meio. Irmãos, olha para o irmão que está do teu lado, antes da gente entrar aqui no texto, e fala assim para ele: não tente fugir daquilo que Deus tem para você. E olha para ele mais uma vez e fala assim: e nem invente desculpa, viu? Porque Ele te conhece. Amém? Irmãos, esse texto é um texto bem conhecido. Todos nós, eu creio que aqui conhecem esse texto. E quem não conhece vai passar a conhecer agora. Porque Deus, Ele vai levantar um homem por nome Moisés. Todos nós aqui sabemos que os filhos de Israel, por mais que desde o princípio, desde o início de tudo, através de Abraão, de Isaque e de Jacó, eles estavam ali debaixo de uma promessa, debaixo de uma aliança que foi estabelecida não pelo homem, mas estabelecida pelo próprio Deus na terra. E a aliança que é estabelecida pelo homem, talvez o homem pode quebrar, talvez o homem pode falhar, talvez o homem não pode cumprir a fidelidade com a aliança que ele tem. Mas quando a aliança é estabelecida por Deus, meu irmão, ainda que o homem se esqueça o dia que foi estabelecida a aliança,
Ainda que o homem se esqueça quem foi que estabeleceu a aliança. Há um Deus no alto céu, assentado no alto e sublime trono, meu irmão, que Ele não se esquece da aliança que Ele estabelece com a terra. Então a primeira coisa que Deus te trouxe aqui para sentar nessa cadeira nesta manhã, primeiramente foi para adorar Ele, primeiramente foi para exaltar o nome dEle, mas Ele te trouxe aqui nesta manhã também para te dizer que Ele não se esqueceu da aliança que Ele tem com a tua vida. Ele não se esqueceu da aliança que Ele tem com a tua casa. Ele não se esqueceu da aliança que Ele tem com a tua família. O inimigo pode se levantar para tentar te afligir. O inimigo pode se levantar para tentar paralisar o que Deus tem na tua vida. Mas Deus é fiel e Ele te trouxe aqui nesta manhã para te dizer que ao tempo dEle cumprir a aliança que Ele tem na tua vida, Moisés, Ele não se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, Deus todavia não se esquece de um filho teu. Então olha para o irmão que está do teu lado e já lembra ele nesta manhã e fala assim para ele: Deus não se esqueceu de você. Aleluia. Você está sentindo a presença de Deus aí, irmão? Aleluia. Ele já está aqui neste lugar nessa manhã. Glória a Deus. E você vai ver que Deus, Ele jamais se esqueceu do povo de Israel. Deus, Ele jamais se esqueceu dos seus filhos. Você vai ver que o povo até se esqueceu de Deus. Os filhos da promessa, os filhos de Israel até se esqueceram de Deus, se afastaram de Deus. Mas a Bíblia nos diz no início de Êxodo que Faraó, vai se levantar um novo faraó no Egito. Por quê? Porque no tempo de José era um outro faraó. E este faraó era um faraó que conhecia José, sabia os feitos de José, sabia que Deus era na vida de José. E quando o povo entra no Egito ali através de José, irmãos, era no total de 70 almas. Mas José, ele morre, o tempo de José acaba na terra. Aí a Bíblia diz que vai se levantar um novo faraó, que não conhece a história de Israel, que não conhece José. E ele vai começar a fazer, sabe o quê? Ele vai começar a colocar fardo pesado sobre a vida do povo de Israel. Ele vai começar a dobrar o trabalho sobre a vida dos filhos de Israel. E a Bíblia diz que os filhos de Israel começam a ficar muito incomodados com isso. Começa a ser um cargo de escravidão sobre eles. Mas se tem uma coisa que acontece também, é que mesmo no tempo de dificuldade, mesmo no tempo de aflição, mesmo no tempo a qual Faraó está colocando um peso pesado sobre eles, uma coisa que não para de acontecer é, diga assim comigo, o povo não para de crescer. Está sendo afligido, mas está crescendo. Está colocando um fardo pesado sobre eles, mas eles estão crescendo. E isso vai começar a chamar a atenção de Faraó. O povo vai começar a crescer, mesmo tendo trabalho dobrado. E Faraó vai ficar muito atento a isso. E ele vai chegar uma hora que ele vai chegar até as parteiras daquela época, Cifra e Puá. E vai falar para elas, olha, quando as hebreias começar a dar luz, e você vê que for menino, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar e vai matar o menino. Se for menina, você vai deixar vir, mas se for menino, você pode matar. Só que quando isso começa a acontecer, irmãos, essas hebreias, essas parteiras da época, ela tem uma ordem, mas só que elas não cumprem a ordem do rei. Por quê? Porque antes delas receberem a ordem do rei, primeiro elas tinham temor a Deus. A Bíblia diz que vai nascer os meninos, e sabe o que elas vão fazerem? Elas vão deixar nascer, elas vão deixar vir e crescer as crianças. Mas só que Faraó vai ver que mesmo ele dando aquela ordem, elas não obedeceram. Porque o povo começa a crescer cada vez mais. O povo começa a aumentar cada vez mais. Ele vai chamar elas novamente. E elas vão falar para eles, olha Senhor, as hebreias, elas dão a luz muito rápido. E quando a gente chega já não está mais lá. Mas só que tudo acontece, irmão, debaixo de um propósito de Deus. Entenda uma coisa, que tudo que você passou na sua vida, até você chegar até aqui, nada fugiu do propósito de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. E você vai ver que essas mulheres, elas não obedecem a ordem do rei do Egito. E elas vão deixar as crianças nascerem. Só que o rei chama ela e pergunta, ela responde. E o rei fala, olha, quando nascer menino, você joga no rio Nilo na época. Mas só que elas não vão obedecer, irmãos. Porque
elas sabem que antes ela obedecer a ordem de um homem que é ímpio, que não teme a Deus, primeiramente elas vão obedecer a ordem de Deus. E a Bíblia vai dizer ainda no capítulo 1, que elas vão achar graça diante dos olhos do Senhor, e o Senhor vão abençoar elas. E você vai ver que no capítulo 2, Moisés, ele nasce, ele começa a crescer. Talvez Moisés vai crescendo e nem imagina aquilo que Deus tem para a vida dele. E a Bíblia diz que o tempo vai se passar. Eu não vou contar a história do nascimento dele, porque você já conhece. O tempo vai se passar naquela época. Moisés, ele vai começar a crescer como príncipe ali do Egito, sendo criado pela filha de Faraó. E você vai ver que ele começa a crescer. O menino começa a crescer naquele lugar, mesmo no ambiente que não é para ele ter crescimento, ele começa a crescer. Por quê? Porque você não depende do ambiente para crescer. Você depende daquele que está sobre a tua vida. E se Deus está no controle da sua vida, você pode ter a certeza de uma coisa: se você estiver no Egito, você vai crescer. Se você estiver no deserto, você vai crescer. Porque não é o lugar, Diego, que define quem você é, mas o que define quem você é aquele que Deus, o Deus que te chamou e te capacitou para chegar aonde você vai chegar. E você vai ver que Moisés, ele começa a ter a tua vida ali no Egito. E aproximadamente com seus 40 anos de idade, ele vai ver uma situação que vai chamar muita atenção dele. Ele vai ver uma briga, e nessa briga vai estar envolvendo um Egito e um hebreu. E ele vai ver que o Egito está batendo no hebreu e está acabando com o hebreu. Sabe o que ele vai fazer, irmãos? Ele vai se irar e ele vai até esse egípcio e vai matar ele. E quando ele mata esse egípcio, o que ele faz? Ele continua ali no Egito. Mas vai chegar um dia também que ele vai ver a confusão, um conflito entre os seus irmãos, ou seja, os seus irmãos hebreus. E ele vai chegar até eles para repreender. E sabe o que os hebreus vão falar para ele? Quem é você para me repreender? Você acha que a gente não viu que você matou um egípcio? Aí Moisés, ele vai ficar assustado com isso. E ele foge da terra do Egito. Só que quando ele foge, irmãos, eu acredito que para ele não tem mais jeito. Para ele acabou. Para ele é o fim. Mas só que ele vai para uma terra chamada Midian. E quando ele chega nessa terra, ele vai se assentar perto de um poço. E quando ele chega perto desse poço, ele se assenta ali. E as filhas de um homem chamado Jetro vai buscar água para alimentar o rebanho de seu pai. Só que quando elas chegam lá, Moisés está quietinho ali sentado. Eu acredito que ele estava pensando: meu Deus, o que vai ser agora da minha vida, Senhor? Eu sou um homicida. Eu imagino ele pensando, irmãos, e conversando com Deus, porque ele conhecia o Deus da Torá, ele conhecia a palavra do Senhor. Mas só que mesmo ele se afastando de Deus, ele estava sempre ali pertinho de Moisés. Mas Deus, ele não falava com Moisés ainda. Por quê? Porque o povo, era o momento do povo clamar. Moisés estava ali no poço, só que o povo continuava sofrendo no Egito. E essa duração do sofrimento do povo de Israel, se você quiser ver aí na sua Bíblia, pode ficar à vontade. Está em Êxodo 12:40, que fala que o tempo do povo no Egito foi 430 anos. 430 anos de sofrimento, irmãos. 430 anos de dor, de choro, de lágrima. E Deus, aonde estava? Deus estava exatamente no mesmo lugar. Deus estava exatamente somente esperando o povo clamar a Ele. Porque o povo está vendo o sofrimento do povo desde o início, irmãos. Desde o início Deus estava vendo o sofrimento do povo. Mas para Deus trabalhar na minha e na sua vida, a gente tem que entender uma coisa: que é necessário a gente dar acesso para Ele entrar. Então você que está aqui nessa manhã, entende uma coisa: a sua vida só vai mudar, a sua vida só vai ser transformada quando você dá acesso para Deus entrar na sua vida. Mas é para Deus entrar, meu irmão, para fazer a vontade dEle, não permanecer a sua vontade. Porque não adianta nada a gente querer que Deus entra, mas quando Deus querer colocar as coisas no lugar, a gente fala: não, Deus, espera aí, não é assim não. Não, com Deus, quando Ele entra, irmão, Ele entra por completo. Deus, Ele não vai entrar na sua vida pela metade, não, Ele vai entrar por completo. Muitas das vezes a gente entra num culto pela metade. Qual é esse culto pela metade? O culto que eu estou aqui com o corpo, mas o meu coração está longe. Mas só que quando Deus, Ele entra na minha e na sua vida,
ele entra para ter o acesso por inteiro. Por quê? Porque o que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão, não vai ficar pela metade, mas Ele vai fazer por inteiro. E você vai ver que vai se passar o tempo e Moisés, a Bíblia diz que o povo de Israel vai começar a clamar ao Senhor, porque o fardo está sendo muito pesado, o povo já não está aguentando mais aquela situação. Mas só que o tempo está se passando, e Moisés está lá no poço. Mas só que chegou a hora de Deus tirar o Moisés do poço e colocar dentro da casa de alguém que vai aconselhar ele. E você vai ver que Moisés ele vai, pega água para o rebanho, para os gados de Jetro, e dá para suas filhas enviar. Só que Jetro é um homem muito inteligente, e ele sabe a hora que elas saírem, que elas saíram, e a hora que elas vão voltar. E ele é muito observador, por quê? Porque quando elas chegam em casa, com tudo feito, já os gados alimentados de água, e com água de reserva, ele vai olhar para elas e vai falar: mas espera aí, vocês chegaram muito cedo. Aí elas vão contar a história, que um homem ajudou ela, só que ela vai falar que é um homem egípcio. Por quê? Porque Moisés estava com as suas vestimentas egípcias. Mas só que é interessante, irmãos, que ele manda chamar Moisés. Como que vocês não trouxeram esse homem aqui? Vai chamar ele, vai buscar ele. E quando Moisés chega até a casa dele, Moisés começa a cuidar da casa, ali ele forma uma família. E o chamado de Deus continua sobre a vida de Moisés. Que você vai ver que o tempo vai se passar e Moisés vai estar ali cuidando da família de Jetro, cuidando da sua família que ele gerou naquele lugar, e apacentando as ovelhas de Jetro. Mas vai chegar um dia, irmãos, que Moisés ele vai pegar as ovelhas e vai sair. E ele vai passar pelo deserto com as ovelhas, e ele vai chegar até o Monte Horebe, o monte de Deus. E no capítulo aqui que nós lemos, inicia o chamado de Deus na vida de Moisés. Que você vai ver que Moisés ele estava apenas apacentando as ovelhas, cuidando das ovelhas. E ele nem imaginava, irmãos, que ia acontecer algo que vai marcar a vida dele. Por quê? Porque o que Deus faz é ensinar aqui todos os cultos, através da palavra de Deus. Quando Deus ele chega na minha e na sua vida, ele chega de repente. Talvez ele não vai chegar no momento que você está esperando. Por quê? Porque se ele chegar no momento que você está esperando, o seu ego vai bater lá em cima e você vai falar: meu Deus, eu estou importante demais para esse Deus. Mas talvez você vai clamar hoje, vai passar o tempo, você vai se esquecer do que você clamou. Mas Deus ele vai chegar na hora que você não está esperando. E Ele vai te lembrar cada palavra que você entregou para Ele, cada palavra que você deixou aqui no altar. Por quê? Porque se tem uma coisa que não acontece com Deus, é que nada cai no esquecimento, meu irmão. Talvez eu e você pode se esquecer, mas Deus ele não se esquece. E você vai ver que Moisés, ele vai passar por algo sobrenatural. E a campanha aqui, irmãos, está falando de milagre. Domingo dos milagres. Aprenda uma coisa, que tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que eu e você podemos fazer, não é considerado milagre. Por quê? Porque a gente consegue movimentar o mundo físico. Mas quando se trata no mundo sobrenatural, somente Deus pode fazer. Eu não sei o milagre que você está esperando. Talvez é um milagre físico, talvez é uma cura, talvez é uma porta aberta. Tenha certeza de uma coisa, irmãos, que aquilo que aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus ela pode alcançar. Talvez você libere a palavra e não se cumpre, mas comece a liberar a tua palavra hoje, sendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela também abre porta. A palavra de Deus ele não precisa ir no ambiente, meu irmão, ele não precisa ir no ambiente, é somente ele liberar a palavra. Se ele liberar a palavra, se você crer, você pode ter a certeza de uma coisa, que o milagre ele vai acontecer. Muitas das vezes Deus ele não precisa ir, Ele só precisa da oportunidade dele liberar a palavra sobre a tua vida. E se você está aqui nessa manhã para receber uma liberação de uma palavra de Deus, tenha certeza de uma coisa, que você vai sair daqui recebendo a palavra de Deus, e quando você colocar o pé no ambiente que você tem que chegar, a presença de Deus já vai ter chegado lá primeiro, meu irmão, e o nome dele vai ser glorificado na sua vida. Moisés ele chega no Monte Horebe, e a Bíblia diz que quando ele chega no monte, irmãos, está com sua Bíblia aberta aí? Versículo 1.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, Horebe. Verso 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e não se consumia. Olha que interessante, irmãos. No deserto era comum uma sarça arder em fogo, por causa do calor do deserto. Até porque o texto aqui explica no verso 2: E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma sarça, uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça, o versículo já responde à pergunta. E eis que a sarça ardia no fogo e não se consumia. Ou seja, o que chamou a atenção de Moisés foi exatamente isso. Acredito que a sarça, pastor William, começa a pegar fogo. Moisés olha e ele fica esperando. Aí ele vê que vai passando o tempo, a sarça está queimando cada vez mais. E ele olha para a sarça está do mesmo jeito, não está sendo consumida. E isso chamando a atenção de Moisés, ele começa a se aproximar. Ele começa a se aproximar da sarça. Só que quando ele se aproxima, olha o que acontece. E Moisés disse: Agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. Verso 4: E vendo o Senhor que se virou para ver, bradou Deus do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Moisés, ele olha e Deus chama ele. Ou seja, a sarça estava chamando a atenção de Moisés, sim ou não? Mas a sarça estava chamando a atenção de Moisés do lado de fora. Talvez alguma coisa poderia acontecer ali no meio do Monte Horebe e dispersar Moisés. Mas só que quando Moisés olha para a sarça, ele começa a observar. Essa visão já era maravilhosa, irmãos. Já conseguiu chamar a atenção de Moisés no físico. Mas só que a voz de Deus vai bradar. Porque é o próprio Deus aqui. A voz de Deus vai bradar dizendo: Moisés, Moisés. E quando, irmãos, Deus ele nos chama pelo nome, Ele não quer chamar somente a gente pelo lado de fora. Ele quer chamar a gente por completo. Ele quer chamar a nossa atenção também no nosso interior. Porque não adianta a gente estar no culto somente prestando atenção do lado de fora. Porque a palavra está sendo liberada, eu recebo a palavra, mas ela morre. Por quê? Porque ela não está tendo total atenção. Mas quando a gente vem para o culto e ouve a palavra atentamente, e ela entra no nosso interior, você pode ter a certeza de uma coisa: que a gente está se preparando para Deus manifestar algo grande na nossa vida. E o versículo 5 diz: E disse: Não te chegues para cá. Quem diz? Deus. Tira o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. É terra santa por quê? Porque quem está lá é a presença do próprio Deus. Irmãos, isso é muito interessante. Porque para ver, você precisa estar com seus olhos abertos. Moisés estava vendo a visão, sim ou não? Sim ou não? Estava vendo. Estava tendo uma visão maravilhosa. Mas só que quando se trata de sensibilidade, irmãos, você está de tênis, não está? Mulheres estão de sandália, tênis, calçado, como você quiser. Você está sentindo o chão? De alguma forma sim. Você está sentindo que o chão está firmando os seus pés para você ficar em pé, correto? Mas só que você está tendo a sensibilidade do chão, que ele está gelado? Não, porque você está com o tênis no pé. Mas só que quando Deus chama Moisés, ele fala: Moisés, chega Moisés, tira a sandália dos seus pés. Porque a partir de agora, você vai pisar aonde ninguém pisou. Você vai andar onde ninguém pisou, Moisés. E para acontecer isso na tua vida, você tem que ter sensibilidade. Sabe por que muito de nós não cresce na presença de Deus?
Porque ainda está faltando sensibilidade. Sensibilidade de ouvir a voz e colocar em prática aquilo que Deus está mandando fazer. Porque não adiantava só Moisés ouvir a voz, tira a sandália, não. Adiantava Moisés ouvir a voz e tirar a sandália. Sabe por que muitas das vezes nós não entendemos, a nossa vida não muda, irmão? É porque a gente até ouve a palavra, mas a gente não tem a sensibilidade de colocar em prática aquilo que tem sido falado. E não adianta a gente culpar o pregador, não adianta a gente culpar quem está falando, quem está pregando, não. Porque o culpado somos nós, irmãos. Você vai ver que Moisés, ele ouve e ele faz aquilo que Deus fala para ele. Verso 6, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Moisés não sabia, mas era Deus que estava na sarça, irmão. Por isso que Moisés olhou para a sarça, porque ele não sabia quem estava lá. Mas eu e você tem que entender uma coisa, e ter a convicção do Deus que nós servimos. Você percebe que quando Deus se revela para Moisés, Ele não fala o que Ele é na vida de Moisés. Porque senão a aliança de Deus tinha se estabelecido ali naquele momento. Mas Deus, Ele fala, Moisés, eu sou o Deus dos teus antepassados. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe o que Deus estava falando para Moisés? Moisés, eu sou o Deus de aliança, Moisés. Moisés, eu sou o Deus de aliança, Moisés. A aliança talvez quebrou com os filhos, mas com o pai ela continua intacta. Os filhos se esqueceram da aliança, mas o pai ainda tem aliança para com os filhos. Diga assim, o tempo se passou, mas a promessa, mas a aliança ainda permanece de pé. Você vai ver que Deus, Ele continua falando com Moisés. E vai chegar no versículo que nós lemos, 13, 14 e 15. Que Deus mesmo, Ele falando com Moisés, quem Ele era, falando da aliança. Moisés, ele vai falar, tá bom, Senhor. E quando eu chegar até os filhos de Israel e eles me perguntarem, qual é o teu nome? O que eu vou dizer para eles? Sabe o que Deus vai falar para Moisés, bispa? Diga assim, eu sou o que sou. O eu sou me enviou a vós. E isso me chama muita atenção, apóstolo. Porque Deus, na sua plenitude, Ele poderia muito bem atribuir um nome a Ele. Mas Ele não atribui. Todos os nomes que você for ver na Bíblia, foi que deram para Deus. Não foi que o próprio Deus se intitulou naquele nome, não. O nome de Deus é Eu Sou. Por quê? Porque quando você precisar do pão, Ele é o pão da vida. Quando você precisar da água, Ele é a água também. Ele é a fonte de água viva. É por isso que se Deus coloca um nome nele mesmo, irmão, Ele estaria colocando limite nele. Ou seja, quando Deus lá atrás, lá atrás, Ele vai oferecer Isaac como um sacrifício, que o próprio Deus te pediu. Quando Ele levanta o cutelo para matar um menino, o anjo brada, Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Abraão não mata o menino. E quando ele levanta os seus olhos, ele vê a provisão, sim ou não? Ele vê o cordeiro. E quando ele vê esse cordeiro, ele sacrifica. Ele coloca um nome a Deus, ele dá um atributo a Deus, dizendo, Jeová Jirê, Deus provedor. Mas só que o nome de Deus, irmãos, é Eu Sou. Por quê? Porque se você estiver enfermo aí agora, o Eu Sou, Ele pode te curar. Porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele pode fazer isso na minha e na sua vida, meu irmão. Se você estiver precisando que Ele entre numa peleja aí na sua vida, numa batalha que você está enfrentando, Ele é o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Mas tudo isso, não é porque Ele atribuiu isso a Ele, não. É porque os homens que serviam a Deus, entenderam uma coisa. Ainda que eu coloque esse nome nele, Ele vai muito além desse nome. Ele vai muito mais além, irmãos, daquilo que nós imaginamos, daquilo que nós pedimos.
e daquilo que nós pensamos. Só que Moisés, ele não vai entender, porque Deus já tinha falado para ele isso. Mas mesmo assim, irmãos, mesmo ele tendo medo, ele não entendendo, ele abraça aquele chamado que Deus tem para a vida dele, para libertar o povo de Israel. Mas só que é interessante, que no capítulo 3, Deus fala com Moisés, sim ou não? Se você virar a página no capítulo 4, no capítulo 3 já Moisés queria colocar desculpa, queria saber o nome. Peraí, eu até vou, mas eu vou no nome de quem? Por quê? Porque no nosso nome, talvez não pode acontecer nada, mas no nome de quem está enviando, irmãos, acontece muita coisa. E você vai ver que Moisés, ele queria ter a certeza disso, mas mesmo assim no capítulo 4, Moisés, ele vai continuar colocando desculpa. E nessa manhã eu quero que você entenda, irmãos, não coloque desculpa, porque o Deus que te chamou, Ele olha para o teu coração, e Ele sabe a tua capacidade, irmão. Deus, Ele não chamou você porque talvez você tenha uma aparência bonita, não. Deus, Ele não chamou você, mulher, porque talvez você tenha uma aparência bonita, não. Até mesmo porque Ele não te olha pelo lado de fora, Ele te olha pelo lado de dentro. E uma das provas disso é que quando Samuel, ele chega na casa de Jessé, Samuel, ele é atraído pela aparência. Ele olha, ele fala, é esse homem, Eliabe, que coisa linda. Olha, tem formosura de rei, aparência de rei. E ele vai por ele, e vai passar os 7 filhos por ele, e nada vai acontecer. Mas só que quando ele pergunta, Jessé, acabou os mancebos? Não, ainda falta um. E aonde está esse um? No lugar que ninguém quer estar, está no pasto, está trabalhando, está fazendo a obra. Manda chamar ele, porque ninguém vai se assentar na mesa até ele chegar. Quando Davi chega, irmãos, ele entra na casa, Deus fala, Samuel, pode ungir que é ele, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o que está do lado de fora, mas o Senhor vê o que está do lado de dentro. O Senhor, Ele vê o que está do lado de dentro, irmão. Diga assim comigo, coração. O Senhor olha para o coração. E a palavra coração no hebraico, o nome coração no hebraico é kavaná, o nome. Kavaná. O que significa a palavra kavaná? Intenção do coração. Deus, Ele não somente, pastor William, olha para o seu coração, mas Ele olha para a intenção do seu coração. Caim e Abel eram irmãos, sim ou não? A Bíblia diz que um dia chega e eles vão entregar oferta ao Senhor. Caim, ele pega, prepara a sua oferta. Abel, ele pega, prepara a sua oferta, entrega no altar. Deus, Ele olhou para a oferta de Caim e para a oferta de Abel, sim ou não? Claro que olhou. Mas só que Deus, Ele também olhou para o coração de Caim e também olhou para o coração de Abel. Não adianta ter oferta, sendo que Deus olha para o teu coração. Muitas das vezes a gente vem para o altar com a oferta abençoada, irmãos. E Deus, Ele jamais vai rejeitar a sua oferta. Ele vai rejeitar o seu coração. Porque o que você coloca no altar, Deus, Ele olha para a intenção do teu coração. E todos nós que aqui estamos sabemos de uma coisa, que a gente pode enganar o irmão, pode enganar a irmã, mas se tem uma coisa que a gente não engana é a presença do próprio Deus. E você vai ver que Moisés tentou fazer isso. Moisés tentou enganar o próprio Deus, irmão, falando que não sabia falar, para Deus levantar outra pessoa. Mas só que Deus não olha como homem. Diga assim comigo, Deus não olha como homem. Você lembra que eu te falei no início da mensagem? Não tente fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. E aqui eu abro um aspa e digo para você. No meio da mensagem eu disse que Moisés estava no Egito e ele se tornou um homicida, sim ou não? Só que quando Deus chama Moisés, apóstolo, Moisés começa a inventar desculpa, Diego. Se fosse eu e se fosse você, como carne, a gente ia falar, Moisés, você teve coragem de matar um homem, Moisés? Você não vai ter coragem de fazer a vontade de Deus? Deus poderia olhar para Moisés e falar, Moisés, você teve coragem de matar aquele homem egípcio, e você não vai ter coragem de fazer a minha vontade, Moisés. Mas só que Deus não faz isso, irmão.
Você já parou para pensar que muitas das vezes a gente se enquadra na nossa vida como Moisés? A gente sabe falar, a gente sabe fazer, e ainda mais, o mais poderoso, Deus derrama unção sobre a mim e sobre a tua vida, porque não adianta falar, não adianta saber fazer e não tiver unção, porque não vai valer de nada. Mas só que Moisés, ele disse que não sabe falar e não sabe fazer para Deus levantar outra pessoa. Mas se Deus fosse como nós, ele ia olhar para Moisés e ia falar: Moisés, você não sabe falar aquilo que eu vou te mandar, mas matar você sabe, né, Moisés? Mas só que Deus não faz isso, irmãos, porque Ele vai olhar para você, talvez Ele pode até te exortar, é como o apóstolo Paulo diz, que a pregação ela tem que ter exortação, consolação e edificação, tem que ter essas 3 bases. Mas só que você vai ver que Deus ele fala isso para Moisés: Moisés, você não vai no teu nome, Moisés, você vai no meu nome. Deus ele não queria levantar Arão, Deus ele queria ir com Moisés, porque Arão sabia falar, Arão sabia se expressar no meio do povo, mas só que o que Deus queria era com Moisés. Mas mesmo assim, irmãos, para Moisés não ficar inventando desculpa, porque a ira de Deus se acendeu contra ele, sabe o que Deus faz? Tá bom, Moisés, eu vou levantar Arão para ir com você, e você vai ser o profeta e Arão vai liberar a palavra. E isso se acontece, irmãos, mas só que para acontecer isso, 40 anos ele saiu do Egito, você lembra que eu te falei? 40 anos ele ficou em Midian, ou seja, com 80 anos de idade, Moisés ele começa a se colocar na vontade de Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã é: o milagre vai acontecer na sua vida? Vai. Deus ele vai realizar muitas coisas grandes na sua vida? Vai. Mas é necessário, irmão, e chegou a hora disso acontecer, para Deus nos colocar na posição que Ele quer, para que a vontade dEle seja estabelecida na minha e na sua vida. Não é tempo de fugir mais para a direita, não é tempo de fugir mais para a esquerda, sabe por quê? Porque o que Deus te colocou, o que Deus colocou na sua mão, meu irmão, naquele grande dia vai ser cobrado. Moisés tentou inventar desculpa, Moisés tentou dizer que não ia conseguir, mas só que a ira de Deus se acendeu sobre Moisés, meu irmão. Mas a ira de Deus não vai se acender sobre a mim e sobre a sua vida não, sabe por quê? Porque a partir de hoje, a partir de agora, antes da gente viver um milagre, sabe o que vai acontecer? Primeiro a gente vai receber da presença de Deus na nossa vida. Deus, Ele ia fazer diversas coisas sobre a vida de Moisés, diversos milagres iam ser operados, maravilhas, prodígios. Mas primeiramente Deus tinha que se revelar a Moisés, porque não adianta a gente falar daquilo que a gente não conhece. Mas só que Deus, primeiramente Ele estava fazendo Moisés ter experiência com Ele, para quando o tempo se passar, Moisés vai saber de uma coisa: eu sei quem me chamou. Só que não é uma missão muito fácil, irmão, porque Deus revela para ele ir até o Egito, que Deus vai libertar o povo, os filhos de Israel. Mas só que Deus não revela o processo que Moisés vai passar. Levante a mão quem tem promessa nessa manhã. Acredito que 100% da igreja tem promessa, porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, Ele ama fazer a promessa, porque Ele não só faz promessa, Ele também cumpre a promessa. E muitas das vezes, irmãos, o que nos desfalece no meio do caminho, sabe o que é? Não é quando a gente recebe a promessa, porque quando a gente recebe a promessa, Diego, a gente fica cheio, fala: meu Deus, é muito forte, é poderoso, é grande o que o Senhor tem na minha vida. Mas quando a gente vai viver o dia seguinte, irmão, aí começa o processo. Você percebe que no dia anterior você recebeu a promessa, que te fortaleceu, mas no dia seguinte vem o processo. Aí o processo começa, e vai passando dia após dia, e você vai estando dentro desse processo. E muitas das vezes você vai se questionar e dizer: meu Deus, o Senhor não falou que ia fazer na minha vida, o Senhor não falou que ia cumprir. Mas o Senhor também não falou que ia ter processo na sua vida. Porque se Deus ele revela o processo, irmão, a gente não vai. É por isso que Deus ele primeiro revela a promessa, porque no meio do processo Ele vai te capacitando, no meio do processo Ele vai te dando força, no meio do processo Ele vai te enchendo da presença, para que você alcance a promessa dEle na sua vida. Bata no peito e diga assim: é tempo de eu viver milagres
mas também viver a promessa de Deus na minha vida. Porque milagre, ele é passageiro, irmão. O milagre, ele é passageiro. Vamos supor um exemplo, você está enfermo hoje. Deus, ele te cura, de repente, porque é o que ele sabe fazer. O médico diz que não tem mais jeito, mas Deus olha e fala, para mim tem jeito. Para mim nada é impossível. Ele vai lá e te cura. Foi um milagre ali instantâneo, coisa rápida, você recebeu. Mas talvez vai passar os anos, os dias, você vai esquecer. Mas quando a gente tem a presença de Deus, irmão, você já acorda, quando você abre os olhos, a chama ela já começa a arder no teu coração. Porque Deus, ele quer fazer milagre na sua vida? Quer fazer. Mas o principal é fazer, sabe o quê? Você carregar a presença. Porque Moisés, ele sai com o chamado de Deus, do Monte Horebe. Mas ele sai carregando a presença de Deus. Ele não vai até o Egito sozinho. Porque se ele chega até o Egito sozinho, irmão, ele tinha que esperar. Ele esperou, na verdade, o antigo faraó morrer. Porque o antigo faraó queria matar ele pela morte do egípcio que ele fez. Mas só que quando esse faraó morre, aí Deus envia Moisés até o Egito. Quando ele chega lá, ele chega no nome do Senhor. Mas só que aconteceu pela primeira vez? Não. Teve que se passar o tempo, irmãos. E depois da 10ª praga, que é a morte do primogênito, você vai ver que Deus, ele toca no coração de Faraó, e Faraó libera o povo do Egito. Você lembra que eu te falei? No começo da mensagem, a palavra de Deus disse que o povo crescia, sim ou não? E quando o povo entrou no Egito, você lembra com quantas almas, mais ou menos, eu falei no início aqui? Você lembra quantas? Pastor William, apóstolo, não vale falar não. Você lembra quantas almas eles entraram no Egito? Eu falei aqui, irmãos. 70 almas, sim ou não? Capítulo 1 de Êxodo, você vai ver. Entraram com 70. Mas quando eles saíram, Francisco, não saíram do mesmo jeito que entraram. Não, irmão, você não entendeu. Você entrou de um jeito, mas quando você for sair, você vai sair diferente. Você vai sair diferente. O peso da aflição vai ficar para trás. O peso da angústia vai ficar para trás. O peso da dor vai ficar para trás. Porque aquele que te chamou para sair não foi o homem. Aquele que te chamou para sair não foi mulher, não. Aquele que te chamou foi a voz do próprio Deus. E quando ele chama, meu irmão, ele chama para cumprir coisas novas na sua vida. Ele chama para cumprir coisas novas na sua casa. Ele chama para cumprir coisas novas no meio da sua família. Entraram com 70 almas, mas sabe com quantas saíram, Diegão? Aproximadamente 3 milhões de almas. Cresceu, sim ou não? Teve um crescimento extraordinário, sim ou não? Então já olhe para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: o que Deus vai fazer na sua vida. Diga mais uma vez: o que Deus vai fazer na sua vida vai ser coisa grande, vai ser coisa grande, vai ser coisa... Libera sobre ele, vai ser coisa grande. Vai ser coisa grande. Não deixa aquilo que é pequeno te derrubar. Por quê? Porque o que Deus vai fazer na sua vida vai ser coisa grande, meu irmão. É por isso que o inimigo, ele tenta te paralisar. É por isso que o inimigo, ele tenta pôr medo em você. Porque ele sabe que aquele que te chamou, independente do processo que você tem passado, o que ele vai fazer na sua vida, meu irmão, é como o apóstolo Paulo diz: é coisa que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu no teu coração. É as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama a Deus, meu irmão? Então tenha certeza de uma coisa: que o que Ele tem preparado para mim e para você é coisa grande. É coisa grande, é coisa grande, aleluia. Para nós encerrar aqui, irmãos, Moisés, ele vai até o Egito, mas só que o próprio Deus alerta Moisés: você vai lá, Moisés, mas o coração de Faraó vai estar duro, igual pedra, e não vai amolecer tão fácil assim não.
Mas mesmo assim, irmãos, o Deus de aliança, o Deus que nós servimos, Ele cumpre a promessa na minha e na sua vida. Talvez você está aqui nessa manhã e você está pensando: meu Deus, o que vai ser do meu filho nessa vida? O que vai ser da minha filha nessa situação? O que vai ser da minha casa nesse jeito, Senhor? O Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que o Deus de aliança, a promessa dele está de pé sobre a tua vida. A promessa está de pé sobre a tua casa. A promessa está de pé sobre a tua família, meu irmão. Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer: não desista. Não desista, porque vai depender de você, vai depender da sua insistência, vai depender do teu posicionamento para Ele cumprir a promessa na sua vida. Mas eu creio de uma coisa, irmãos, eu creio em uma coisa: que tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Tudo que Ele prometeu vai se cumprir. Moisés, quando ele sai do monte Horebe, sai Deus e ele, e mais ninguém. E quando ele chega no Egito, ele chega com os anciões que Deus pediu para ele levar, e chega com Arão. Mas quando ele sai do Egito, ele sai com mais de 30 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de almas com ele. Mas só que é interessante, irmãos, que quando a gente sai da prova, da situação difícil, a gente também tem que esquecer. Porque os filhos de Israel, pastor William, saiu do Egito, saiu do ambiente doloroso, hostil para eles. Mas só que no deserto, que era momento deles se alegrar, glorificar a Deus, sabe o que eles faziam? Eles se lembravam do Egito. E muitas das vezes o que me impede, o que te impede, sabe o que? Ficar lembrando das coisas passadas. Sendo que a própria Bíblia diz: não vos lembrei das coisas passadas, e nem considereis as antigas. Por quê? Porque eis que tudo se fez novo. Só que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Mais para frente você vai ver, capítulo 14 em diante, eles foram libertos do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. Diga assim comigo: êxodo, saída. É tempo de você sair dessa prova, irmão. Porque tudo aquilo que começa também termina. Se essa prova começou na sua vida, se esse processo começou na sua vida, é para você ter a certeza de uma coisa: já está terminando. E quando terminar, o momento vai ser de vitória, o momento vai ser de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu queria que nessa manhã você se colocasse de pé. Se coloque de pé. Está frio, mas a gente está recebendo uma palavra profética aqui nessa noite, nesta manhã. Eu queria que você batesse no peito e dissesse assim comigo: eu tomo posse do que Deus tem para a minha vida. Diga mais uma vez: eu tomo posse do que Deus tem para a minha vida. Agora tem muitas pessoas aqui, para encerrar e eu passar para o apóstolo, que você tem coisas para tomar posse, mas não tomou ainda. Mas você acredita, irmãos, que para você ir até este lugar tomar posse, os seus pés têm que caminhar, sim ou não? Até você chegar no ambiente. Mas você acredita que debaixo dessa palavra, se você aí no lugar que você estiver, começar a movimentar os seus pés debaixo desta palavra, antes de você chegar lá no ambiente que você tem que chegar, a presença do Senhor já chegou primeiro? Eu queria que no meio dessa oração aqui, você fechasse os seus olhos. Esquece um pouquinho do irmão que está do seu lado, porque às vezes a gente tem vergonha de fazer, porque o irmão está olhando, a irmã está olhando. Se você quiser, feche os seus olhos. Se você não quiser também, fique tranquilo. Mas eu queria que você ligasse o teu pensamento no céu nessa manhã e começasse a orar ao Senhor, pedir a Deus, se é um milagre, se é uma cura, se é uma porta aberta. Feche os seus olhos e comece a pedir a Ele, irmãos.
E conforme você for pedindo, vai movimentando os seus pés aí, como se fosse uma marcha. Vai movimentando os seus pés, vai movimentando os seus pés no seu lugar. Porque eu creio, irmãos, que a gente está aqui, mas a presença de Deus está indo adiante de nós. A gente está aqui, mas a presença de Deus está indo adiante de nós. Eu não sei o que você tem precisado, eu não sei o que você tem necessitado nessa manhã, mas se é uma cura, o Senhor Ele vai te curar neste lugar. Se é uma porta aberta, o Senhor Ele vai abrir essa porta. Aleluia. Se é uma causa na justiça, o Senhor Ele vai te entregar, e o nome dEle será glorificado na minha e na sua vida. Que você venha sair deste culto em posse da tua vitória, e que o nome do Senhor seja glorificado. O diabo não vai te envergonhar, o diabo não vai envergonhar a sua casa, a sua família. O inimigo não vai te paralisar, porque maior é aquilo que Deus tem para mim e para a tua vida nessa manhã. Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus? Aplaude bem forte em nome do Senhor Jesus. Levante a mão lá em cima e diz: eu vou gritar bem alto a minha vitória. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor. Bem forte. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor. Bem forte, eu vou gritar bem alto para ouvir. Vem, Senhor, e tira tudo o que não é seu de mim. Eu vou gritar bem alto para toda a terra ouvir. Vem, Senhor, e tira todo eu, e tira tudo o que não é. Com a mão lá em cima, diga: que Ele cresça, que Ele cresça, Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Para encerrar, que Ele cresça, que Ele cresça, que Ele apareça, que Ele cresça, que Ele apareça. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor. Quem pode dar glória a Deus aí? Eu quero fazer a oração aqui. Eu quero orar com você. Nós estamos no domingo do milagre. Nós estamos no último dia do mês, não é isso? Último dia. Quem me ouve, diga amém. Escute. Eu quero fazer uma oração. Se tiver 3, 4 com fé. Quem nasceu para crer aqui? Fala para 3 pessoas: eu nasci para crer, irmão. Não diga para fora, diga bem forte para 3 pessoas. Diga: eu nasci para acreditar em milagre. Ah, não, está muito frio aí. Mais forte, diga: eu nasci para crer. Diga: no impossível. Você crê nisso? Escute, eu vou fazer uma oração aqui, e eu creio que se tiver pessoas aqui que crêem, nós vamos viver isso. Porque, apóstolo, nós estamos no último dia do mês, e no relógio do homem, à meia-noite, repete comigo, à meia-noite, inicia um novo mês. Só que eu quero orar, escuta isso aqui, que até meia-noite, eu acredito. Se você não acredita, joga para cá. Não, vou repetir. Ah, eu não acredito nisso, joga para cá que eu acredito. Eu quero profetizar na vida de alguém aqui, que até meia-noite, Labadaravassúria, sai da frente, Satanás, porque até meia-noite, tem quem acredita aí? Tem quem acredita? Pega na mão de um crente aí, pega, aperta a mão dele, chacoalha ele, diz: até meia-noite tem resposta de vitória. Diga: o mês não acaba sem a vitória chegar, 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 chegar,
Eu vou falar até toda a glória. Ai, Jesus, já deu vontade de correr aqui. Eu vim profetizar para alguém até meia-noite. Labadarabassúria. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Já tem um mistério de Deus aí na igreja. Já tem um mistério de Deus. Eu estava sentado ali. Deus falou, abre a Bíblia. Eu abri, Deus falou. João capítulo 2. O melhor está pro final. E nós calabadarabaxuribi. Eita, Jesus, pegou. O nome do Senhor vai ser engrandecido. Eita, Jesus. Eita, que Ele cresça, Ele apareça. Que Ele cresça, que Ele apareça. Vem. Que Ele cresça, Ele apareça. Eita, vai ser forte. Que Ele apareça, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor. Aponta o dedo para alguém. Diga, o nome do Senhor será glorificado na tua vida. Tem quem acredita? Tem quem acredita? Eita, apóstolo, o que o senhor está orando pelo mês? Não, é ousadia. Tem crente ousado aí? O que é ousadia? Deus falou, ore, porque tem muitas pessoas que ainda hoje crê nos profetas e prosperarei. Vou repetir, muitas pessoas que ainda no dia chamado hoje, não pode ser dia útil na terra, mas no céu, eita Jesus, vou liberar de novo. Alguém está esperando da 10 da manhã do outro dia, alguém está esperando da segunda-feira, mas para o céu não tem dia útil. Quando Deus quer fazer, eita, pegou crente aí, hein? Quer pular, pula, quer correr, corre, porque Deus já está liberando bênção aí embaixo. No céu não tem férias, no céu não tem férias, no céu não tem dia útil, no céu não tem hora, não tem dia. Quando Deus quer fazer, e Deus está fazendo, hein? E Deus está fazendo, hein? Eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, eita Jesus, pegou aí, ó. Deus, toma os profetas e confirma que ainda hoje. Ai, eu tô doido, irmão. Deus me chamou para as loucuras espirituais e eu vim profetizar embaixo de uma profecia ainda hoje. Tem liberações de Deus aí. Telefones irá tocar. Levante a tua mão que eu quero orar com a igreja. Ai Jesus, ai Jesus, eu estava ali, Senhor, que palavra que o Senhor está liberando do altar, eu quero viver. E Deus diz, vai ser para o nome dele ser glorificado. Quem apresentou o eu sou, quem abriu o eu sou, quem assinou o eu sou, eita Jesus. Eu vou deixar você adorar. Quem liberou o eu sou? Quem deu para você o eu sou?
Eita Jesus, deixa a tua mão lá em cima, fecha os olhos, porque nós vamos entrar numa unção profética, e é para quem crê. Você crê? Você crê? Você crê? Então eu venho mais uma vez dizer: ainda hoje, até a meia-noite, crentes serão surpreendidos. Jesus, eu junto com a igreja, nós unimos a nossa fé, que este mês não termina. Eita Jesus, o mês não termina. Senhor, oramos que estamos algumas horas para o mês acabar, mas oramos crendo que também estamos algumas horas de uma boa notícia chegar, de uma bênção ser liberada. Deus, tem crente com a mão levantada, tem crente orando, tem gente que acredita, tem gente que está esperando a vitória. Senhor, Senhor, vem Senhor, vem Senhor, vem Senhor, entrega sobre as nossas mãos. Meu Deus, entrega Senhor, entrega na mão deste homem, entrega na mão desta mulher. Lavando ribiassuri calabás, entrega sobre as mãos dela, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, Senhor, eu creio, Senhor. Ô irmão, você que está de boné preto aqui, meu irmão, levante a mão para o altar, mais alto, meu irmão, de você de boné preto. Deus manda dizer para você: Ele vai fazer, tá? Deus vai fazer. Deus entrega nas tuas mãos hoje. Deus te abençoa de uma maneira poderosa. O Espírito Santo de Deus manda liberar aqui. Se prepara que vai ter uma reviravolta na tua vida. Ainda bem que a igreja está feliz, mas vai ter uma reviravolta na tua vida. E Deus está dizendo: eu vou acertar o que tem que acertar, mas a bênção do Senhor chega nas tuas mãos hoje. Eu não sei o que você está esperando, mas Deus só manda liberar uma coisa: chegou a resposta, chegou a bênção, chegou a vitória. Você não veio passear aqui hoje. Deus vem tirar uma preocupação do teu coração e dizer: assim diz o Senhor. Estou liberando a vitória para tu saber que eu sou Deus. E eu sei, calabadarabassúria, o teu deitar e o teu levantar. Eu sei a preocupação que tu está andando, mas eu também sei o tamanho da bênção que eu estou liberando. Tem alguém do glória? 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 Tem alguém do glória aí? Tem alguém do aleluia aí? Lavando riviassuri calabácia, esturibi calabadaravasúria. Deus está entregando vitória aqui, meu irmão. Deus está entregando milagres aqui, meu irmão. Deus está entregando a bênção aqui para a tua vida. Alabando ribiassuri cai. Deus, eu vou descer aí. Eu vou descer para liberar a bênção. Enquanto eu estava lá em cima, o anjo do Senhor parou aqui do lado e diz assim: diga para ela que eu sou o Deus que vai alegrar o coração e surpreender. Deus diz assim: eu estou no negócio, não tenha medo, porque chegou o tempo de uma bênção chegar sobre as tuas mãos. Mas o medo, mas só que Deus diz: eu confirmo essa vitória para ti. E Deus diz: eu tenho muito mais, muito mais. Se prepara, porque no período de 35 dias está chegando 3 milagres. Eita, vou liberar de novo. No período de 35 dias está chegando 3 vitórias. 3 vitórias, 3 vitórias, 3 vitórias,
3 vitórias. Quando a senhora põe a mão no coração, quando a senhora coloca a mão no coração, eu ouvia o batimento. Como assim, apóstolo? É mistério de Deus. Mas quando a mão dela estava no coração dela, no peito, Deus falou: olha para aquela mulher, ouça o coração dela, ouça como está acelerado, ouça como está preocupado. Sabe por que ela já está chorando? Porque a angústia, a dor que ela chegou aqui, Deus está dizendo: eu estou tirando, para tu saber que é Deus. Mas é uma tristeza que faz perder a fome, é uma tristeza que faz perder o sono, é uma tristeza que faz perder a vontade de viver. Mas Deus diz: não se preocupa, porque uma bênção está vindo sobre ti. A bênção está vindo sobre ti, e a unção quebra o jugo que foi colocado nela. Agora, em nome de Jesus, agora, olha aqui, ó. Olha aqui o que estava fazendo ela chorar. Olha aqui o que estava fazendo ela sofrer. Olha aqui o que estava tirando o sono dela. Abençoa a vida dela, obreira. Põe a mão na cabeça dela e só abençoa. Eu vou terminar. Eu subo no altar. E Deus diz: sobe ele no altar também. Sobe ele no altar também. Sobe ele no altar, porque eu sou o Deus de resposta. Um Deus de resposta manifesta no último dia da campanha. E Deus diz: para tu saber que é Deus, eu sou Deus que ouviu a tua oração às 7h35 da manhã do dia de hoje, e já trago a resposta. E tu diz: Deus, e Deus diz: descansa. Não sou eu que estou contigo, não sou eu que dei vitória. Não vai perder ela. Mas o Senhor diz: prepara a cadeira, porque vai assinar o papel e tem que sentar para assinar. Eita Jesus, prepara a caneta, prepara, porque já tem uma cadeira te esperando, porque vai ter que sentar. Não pode assinar em pé, porque são 7 folhas. São 7 folhas. Jesus, levante a mão e declare: que ele cresça, que ele apareça, que ele cresça, que ele apareça. Vem Senhor, vem. Faz assim, ó: que ele cresça, que ele vem, Senhor. Eu vou encerrar. Pega na mão de um crente aí, levante a mão dele lá em cima, diga para ele: a minha fé vai juntar com a tua. Diga: a tua unção vai juntar com a minha. Pega na mão no mínimo de um crente. Se tiver alguém do teu lado sozinho, fica 3. Mas não deixa ninguém sem pegar na mão, não. Chacoalha ele e diz: a resposta chegou. Mas só diga: a resposta chegou. Diga para o nome dele ser glorificado. Mas só diga: é para o nome dele ser glorificado. Chacoalha ele, chacoalha. Diga: Deus vai chacoalhar a tua vida, Deus vai chacoalhar a tua casa. Diga: está chegando uma bênção recalcada, sacudida e transbordante. Que ele cresça, ele apareça. Que ele cresça, que ele apareça. Vem. Que ele cresça, ele apareça. Que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, ele apareça. Que ele cresça, ele apareça. Vem. Vem, Senhor. Adore a ele, adore. Jesus.
O mundo espiritual está se movendo. Termino. Deus falou comigo, bispo, que ainda hoje quando Deus quer fazer, irmã Eliane, não precisa esperar segunda-feira. Quando Deus quer fazer, não precisa dar 10 horas da manhã para o sistema abrir. Jesus, meu Deus, muitos lares, muita gente, prepare o domingo, porque vai chegar respostas que vai alegrar o nosso coração. Eu creio, Jesus. Se tiver no mínimo umas 10 que acreditam, dá um glória a Deus mais alto. Aplaude Jesus. Aplaude a Ele. Aplaude a Ele. Aplaude a Ele. Aplaude a Ele. Se conseguir, senta. Se não conseguir, pode ficar de pé dando glória. Se conseguir, senta. Jesus. O povo do Glória está aí, hein? O frio não impediu do povo do Glória chegar. O frio não impediu do povo do Glória vir. Se tivesse calor, talvez tinha dobro de gente. Tem que dizer, deixa que eu vou hoje, está frio, eu vou à tarde. Deus já dizendo, eu já estou dando a vitória de manhã. Jesus. Olha para o teu irmão e diz para ele: põe um cântico na boca aí. Põe um glória na boca aí. Diga para ele: Deus vai alegrar a tua vida com a vitória que vai chegar. Jesus. Tem fogo aí, irmão? Vontade de correr aqui, irmão. Oh! Ora la bachori candarácia. É Deus guerreando em favor da igreja. É Deus guerreando em favor da tua empresa. É Deus guerreando em favor da tua casa. É Deus guerreando em favor dos teus negócios. É Deus guerreando em favor dos teus projetos. É Deus guerreando. Tem crente do glória a Deus aí. Enquanto tu dá glória aí, Deus já está liberando a nossa vitória. Jesus. Como nós terminamos o culto agora, Jesus? Como nós terminamos o culto, Jesus? Oh, meu Deus. Jesus. Deus. Meu Deus. O melhor ficou para o final do mês. O melhor ficou para as últimas horas. Meu Deus, Jesus. Está afastado do caminho do Senhor, filho? Quer voltar para Jesus? Levanta a mão. Você quer voltar para Jesus hoje? Quer voltar para Jesus? Meu Deus. A presença de Deus está muito forte.
Quer voltar para Jesus? Só levante a mão e diz: eu quero aceitar Ele como meu Salvador. Talvez você veio buscar uma bênção e eu quero te falar: leva o dono da bênção para casa. Leva o dono da bênção para a tua vida. É como o presbítero ministrou aqui: a bênção ela pode até passar, mas o dono da bênção é eterno. Tem milagres que vêm e é passageiro, é para aquele momento. Mas quando você aceita Jesus, ainda alguém acredita que Jesus vai voltar? Tanto, seu irmão, você está se preparando para a volta de Cristo? Diz para ele: tem azeite aí? Tem azeite aí, irmão? A viúva, 5 prudentes e 5 loucas, e 5 não tinha azeite. Não vai dar tempo de buscar azeite. Não dá tempo, tem que ter azeite. Então nós estamos aqui preparados para a volta de Cristo. Em nome de Jesus. O mundo cada dia mostra isso aí. Vou chamar você pela última vez, minha irmã. Você, meu irmão. Talvez você diz assim: não tem necessidade de aceitar Jesus. Tem sim. Tem que confessar Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida. O intuito da igreja está aberta. O maior projeto da igreja está aberta. É você aceitar Jesus como Salvador. Se não tem, que Deus te abençoe. Aplaude o Senhor mais forte. Amém? Todos da igreja, né? Alguém passa a ser membro da igreja? Não. Alguém que passa a ser membro da... Essa igreja é assim, irmão. Você já tem que convidar alguém e dizer assim: ó, o meu pastor não é normal, tá? Não espera chegar aqui e encontrar um pastor normal, que eu não sou normal. Eu já sei disso também. Amém? Ó, o meu pastor é meio maluco mesmo. Então, quer ir lá? Quero, então vamos. É maluco, mas Deus usa ele. E eu creio que Deus me usou hoje para liberar a bênção na sua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então você vai ouvir grandes testemunhos, irmão. Ontem eu ouvi um testemunho. Ontem eu fui numa festa da Valentina e da Ágata. Elas estudam juntos. Aí encontrei uma mulher lá, uma família. Testemunho muito forte. E a mãe dela veio falar comigo ontem que mais ou menos um ano atrás, pastor, mais de um ano atrás, elas vieram aqui. Elas moram em Botucatu. Elas vieram aqui na apresentação da criança. E Deus me usou num domingo aqui. Olha que maluco. Deus olhou para ela e falou assim: você vai ser professora. E eu liberei para ela que ela ia ser professora. Aí a mãe dela foi lá na mesa que nós estávamos falando assim: ô pastor, eu tenho que contar um testemunho. A minha filha está lá, ó. Ela não veio não, quem veio foi a mãe. Lembra o dia que ela foi na sua igreja? Eu falei: não lembro não. É verdade, não vou mentir. O senhor profetizou para ela que ela ia ser professora. Ela mora lá em Botucatu. Ela está dando aula em 2 escolas. Então, irmão, essas coisas animam a gente. Isso aumenta a nossa fé. Na escola, foi na escola. Vou ver se eu consigo pedir para mandar um áudio para contar esse testemunho. Você aumenta a sua fé também, aumenta a minha. Aumenta a minha fé. Dá mais força para mim subir nesse altar e profetizar mesmo na sua vida. Então, em nome de Jesus, que tudo, como foi falado hoje através da boca do presbítero, tudo que Deus prometeu, Ele vai cumprir nas nossas vidas. Levante a mão para alguém e termine e diga: tudo que Deus prometeu, independente do processo, Ele vai cumprir na nossa vida. Aplaude esse Deus mais uma vez bem forte. É loucura, irmão, é loucura, é loucura, é loucura. É loucura, é loucura. Vamos lá, vou começar por esse primeiro aqui. Aqui tem um aviso aqui muito importante, irmão. Nós estamos há 2 meses da nossa viagem. E você que ainda deseja estar indo conosco nesse... Não é um passeio, é um encontro espiritual. Quem pode dar glória a Deus? Porque o maior intuito aqui é benção a resenha depois, mas é o que Deus vai liberar no mundo espiritual para nós ali. Você se prepara. Na semana vai ser dia 7. No primeiro dia de setembro eu vou abrir um propósito e um jejum muito forte. E lá eu vou entregar
o meu jejum lá. Vai ser muito forte. Eu sei que Deus vai marcar muitas pessoas nesse passeio. Então falta finalizar o segundo ônibus. Tem poucas vagas. Mas é muito importante você que deseja, queima no seu coração de ir, você já procurar os irmãos e agilizar aí para você estar conosco nesse retiro espiritual, amém? O retiro espiritual na parte da manhã, na parte da tarde tem os seus comes e bebes aí para a glória de Deus. No dia 6 de julho, todas as crianças, é isso? Dia 6 de julho, todas as crianças estão convidadas a participar de um congresso aí num infantil no DR. E os pais também estão convidados, tá bom? A igreja é às 18 horas, é isso? Isso aí vai cair num sábado? Isso, num sábado às 18 horas, tá bom? Em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, todos estão convidados. Eu já falei para as irmãs que as irmãs já levar a carta e já convidar para vir no nosso também. Por quê? Alguém não vai entender e tem gente que não quer entender. Mas você já percebeu que nós só vai e ninguém vem? Quem já percebeu isso? Nós só vai, mas na hora de vir não vem ninguém, né? Então a via que vai, ela tem que voltar. Então tem gente que não gosta que eu falo isso, mas eu vou falar rapidamente de novo. As igrejas que não atender nós não vamos atender eles. Tá, irmãos? Isso é a verdade. Então, assim, por isso que eu sou, por um lado, bom, por outro lado, sou chato. Mas eu estou observando, pode prestar atenção à igreja. O apóstolo fala demais. Não falo não. Pensa aí um ano, nesse ano, qual foi a igreja que veio atender nós? Nenhuma. Você manda a carta, não dá. Manda outra, não pode. Outra carta, nós não conseguimos. Mas nós vamos atender. Tá bom? A igreja vai lá, atende, mas já envia a carta, pastor, para eles virem também. Porque a igreja que não conseguir atender nós não vamos atender mais, tá bom? É igual o pastor aqui, um pastor falou assim, apóstolo, mandou uma carta para mim dizendo assim, eu quero convidar o grupo de varões, o grupo das irmãs, o grupo de jovens e a banda para vir na nossa igreja. Eu falei, oxi, e eu? Não, só manda só o grupo. Eu falei, não, irmão, não vai não. Então assim, eles querem vocês lá, mas não querem vir aqui. Então, a bênção que vai, ela tem que voltar, tá bom? Então, se você entendeu, amém. Se não entendeu, que Deus te abençoe, tá bom? É a mesma coisa, vou te dar um exemplo. Você faz festas e convida as pessoas para vir na festa. Aí elas nunca vêm. Toda vez, vem aqui, vou fazer um bolinho, não dá para minha irmã. Vou fazer um jantar, não dá para ir. Tem um café, não dá para ir. Vem aqui me visitar, não dá para ir. O que você vai falar? Uma hora você para de convidar, porque você sabe que a pessoa não vai vir, tá bom? Então, em nome de Jesus, já leva a carta e convida, tá bom? Aplaude Jesus bem forte, vamos ficar de pé. É que meu chamado é pastoral, né, irmão? Então, pastor que é pastor tem coragem de falar essas coisas aqui. Nós estamos aqui atendendo, mas nós queremos que você atendesse nós também no próximo culto de crianças. É assim que funciona.